Existe uma ideia que foi repetida tantas vezes que acabou sendo aceita como verdade absoluta. Se você trabalhar duro o suficiente, você vai prosperar. Mas a realidade conta outra história. Milhões de pessoas trabalham duro todos os dias e continuam no mesmo lugar. Acordam cedo, se esforçam, fazem tudo o que podem e mesmo assim o dinheiro entra e desaparece. O esforço existe, mas o avanço não. Então surge uma pergunta inevitável. Se o trabalho duro não é suficiente, o que está faltando? Salomão respondeu isso há milhares de anos. Ele não apenas trabalhou, ele entendeu. E é exatamente aí que começa o Código de Salomão. O segredo não está no quanto você trabalha, está em como você pensa sobre o trabalho. Salomão escreveu que o trabalhador diligente prospera. Mas essa diligência não significa apenas esforço físico, significa esforço com direção. Existe uma diferença enorme entre esforço e estratégia. Esforço sem direção cansa. Esforço com direção constrói. E esse é o primeiro princípio que transforma trabalho em riqueza. Direção. Sem direção, você pode passar anos se esforçando sem sair do lugar. Com direção, cada ação começa a construir algo. Salomão nunca trabalhou apenas para manter o presente. Ele trabalhava para construir o futuro. Essa mentalidade muda tudo. Enquanto muitos trabalham para pagar contas, poucos trabalham para criar sistemas. E aqui está o segundo princípio: construção de sistemas. Se sua renda depende apenas do seu tempo, existe um limite. Você trabalha, você ganha. Você para, você não ganha. Salomão construiu um reino que gerava riqueza constantemente. Comércio, parcerias, organização. Ele não dependia apenas do esforço direto. Ele criou estrutura. Hoje, esse princípio continua válido. Quem cria algo que continua gerando valor, mesmo quando não está trabalhando diretamente, começa a sair do ciclo de esforço constante. Outro ponto essencial é o valor. Trabalho duro sozinho não gera riqueza. Valor gera riqueza. Você pode trabalhar 12 horas por dia. Se o valor gerado for baixo, a recompensa será baixa. Por outro lado, alguém pode trabalhar menos horas, mas resolver problemas maiores e receber muito mais. Salomão se tornou referência porque entregava algo raro: sabedoria. Pessoas pagavam por isso. E aqui está uma pergunta importante: o que você oferece que é realmente valioso? Se você quer transformar trabalho em riqueza, precisa aumentar o valor do que entrega. Isso exige aprendizado. Esse é o quarto princípio: crescimento contínuo. Quem não evolui, permanece no mesmo nível. Se você trabalha hoje exatamente da mesma forma que trabalhava anos atrás, seus resultados tendem a ser os mesmos. Salomão valorizava conhecimento. Ele escreveu que a sabedoria é a coisa principal. Isso significa que prosperidade começa quando você decide aprender mais do que a média. Outro ponto fundamental é organização. Muitas pessoas trabalham duro, ganham dinheiro e mesmo assim não prosperam. Por quê? Porque não organizam. O dinheiro entra e sai sem controle. Não existe clareza, não existe planejamento. Salomão governava com precisão. Ele sabia quanto entrava, quanto saía e quanto precisava ser guardado. Sem organização, não existe crescimento sustentável. Outro princípio essencial é a retenção. Não basta ganhar dinheiro, é preciso manter parte dele. A Bíblia ensina que o sábio guarda recursos. Isso não significa viver com medo. Significa construir base. Quem gasta tudo o que ganha permanece dependente. Quem guarda parte do que ganha começa a construir liberdade. Outro ponto importante é a multiplicação. Trabalho gera renda, mas investimento gera crescimento. Salomão ensinava a investir em diferentes áreas. Isso mostra uma mentalidade avançada. Ele entendia que dinheiro pode trabalhar, e quando o dinheiro trabalha, o esforço físico deixa de ser a única fonte de renda. Outro princípio poderoso é a paciência. Riqueza não é construída rapidamente. É construída com decisões repetidas ao longo do tempo. Salomão respeitava o tempo. Ele entendia que existe tempo de plantar e tempo de colher.
Quem tenta acelerar demais, muitas vezes destrói o próprio processo. Outro fator essencial é disciplina. Disciplina transforma a intenção em resultado. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas não fazem de forma consistente. Salomão valorizava a diligência. Ele sabia que constância gera resultado. Sem disciplina, até boas estratégias falham. Outro ponto importante é o controle emocional. Dinheiro e emoção não combinam. Decisões impulsivas geram perdas, gastos para aliviar estresse, compras para compensar frustração. Salomão ensinava domínio próprio. Quem controla emoções, protege recursos. Outro princípio essencial é foco. Sem foco, energia se dispersa. Muitas pessoas tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Resultado: nada se desenvolve completamente. Salomão focava. Ele priorizava. Ele sabia onde colocar energia. Foco acelera crescimento. Outro ponto fundamental é propósito. Trabalhar apenas por dinheiro cansa. Trabalhar com propósito sustenta. Salomão governava com visão maior que riqueza. Isso dava sentido ao esforço. Quando você entende por que está construindo, fica mais fácil continuar. Outro fator importante é ambiente. Com quem você convive influencia suas decisões. Se você está cercado por pessoas que não valorizam crescimento, suas escolhas serão afetadas. Salomão cercava-se de pessoas estratégicas. Ambiente certo impulsiona resultados. Outro ponto essencial é a coragem de mudar. Se você continua fazendo as mesmas coisas, continuará tendo os mesmos resultados. Mudança assusta, mas é necessária. Salomão ajustava estratégias. Ele não ficava preso ao passado. Outro princípio importante é assumir responsabilidade. Enquanto você culpa fatores externos, você permanece preso. Quando assume responsabilidade, começa a mudar. Salomão ensinava governo interno. Prosperidade começa dentro. No fundo, o segredo para transformar trabalho duro em riqueza não está no esforço isolado. Está na combinação de direção, valor, organização, disciplina, multiplicação. Trabalhar duro é importante, mas trabalhar com sabedoria transforma tudo. Agora eu quero que você reflita. Seu trabalho está construindo algo ou apenas mantendo sua rotina? Você está evoluindo ou repetindo padrões? Responder isso com honestidade pode mudar sua trajetória. Se o trabalho duro fosse suficiente para gerar riqueza, a maioria das pessoas já teria prosperado. Mas a realidade mostra algo diferente. O esforço existe, o cansaço existe, o compromisso existe, mas o crescimento não acompanha. Isso acontece porque falta um elemento essencial: conversão. Converter esforço em riqueza exige mais do que trabalho. Exige consciência, estratégia e decisão. Salomão não apenas trabalhava, ele transformava tudo o que fazia em algo que gerava resultado contínuo. E aqui está um princípio poderoso. Nem todo trabalho gera crescimento, mas todo crescimento exige trabalho inteligente. O primeiro passo para essa transformação é mudar a forma como você enxerga seu próprio trabalho. Pare de ver trabalho apenas como obrigação. Comece a enxergar trabalho como construção. Cada tarefa que você executa pode ser apenas repetição, ou pode ser evolução. Depende de como você encara. Salomão via tudo como parte de algo maior. Ele não trabalhava apenas para resolver o presente. Ele trabalhava para fortalecer o futuro. Outro ponto essencial é desenvolver consciência sobre onde seu esforço está sendo investido. Você pode estar se esforçando muito em algo que não cresce, e isso é mais comum do que parece. Trabalhar muito em algo sem potencial de crescimento mantém você limitado. Salomão escolhia onde investir energia. Ele não distribuía esforço de forma aleatória. Ele direcionava, e isso muda completamente o resultado. Outro princípio essencial é transformar a habilidade em valor. Todo trabalho parte de uma habilidade, mas nem toda habilidade gera riqueza. A diferença está em como essa habilidade é aplicada. Você pode saber fazer algo, ou pode usar isso para resolver problemas relevantes,
Salomão usou sua sabedoria para resolver problemas complexos. Por isso, seu valor era alto. Se você quer transformar trabalho em riqueza, precisa perguntar: minha habilidade resolve problemas importantes? Quanto maior o problema que você resolve, maior o valor que você gera. Outro ponto decisivo é parar de trabalhar apenas para manter estabilidade. Estabilidade é importante, mas, sozinha, não gera crescimento. Se todo o seu esforço está focado apenas em manter o que já existe, não sobra energia para expandir. Salomão equilibrava a estabilidade com expansão. Ele mantinha o reino funcionando e, ao mesmo tempo, criava novas fontes de riqueza. Você precisa fazer o mesmo. Manter o presente, mas construir o futuro. Outro fator essencial é a mentalidade de crescimento. Algumas pessoas trabalham acreditando que sempre será assim. Outras trabalham acreditando que podem evoluir. Essa diferença muda tudo. Salomão acreditava no crescimento. Ele expandia território, conhecimento e influência. Quem acredita que pode crescer começa a agir diferente. Outro ponto importante é desenvolver múltiplas fontes de renda. Depender de uma única fonte é arriscado. Salomão ensinava diversificação. Ele não dependia apenas de uma atividade. Isso traz segurança e crescimento. Hoje, isso pode significar um trabalho principal, uma habilidade extra, um projeto paralelo. Diversificação protege e amplia. Outro princípio essencial é aprender a dizer não. Nem todo trabalho vale a pena. Nem toda oportunidade contribui. Aceitar tudo pode parecer produtivo, mas muitas vezes dispersa energia. Salomão entendia limites. Ele sabia onde investir tempo. Dizer não protege foco. Outro ponto decisivo é parar de adiar crescimento. Depois eu começo. Quando tiver mais tempo. Quando melhorar. Esse depois se torna permanente. Quem prospera começa antes das condições ideais. Salomão não esperava o cenário perfeito. Ele agia com o que tinha. Outro fator importante é a consistência financeira. Ganhar dinheiro é uma coisa. Gerenciar dinheiro é outra. Sem consistência, o crescimento não se sustenta. Salomão ensinava organização contínua. Isso significa revisar gastos, planejar e ajustar sempre. Outro ponto essencial é investir em si mesmo. Seu maior ativo é você, seu conhecimento, sua habilidade, sua mentalidade. Quando você cresce, sua renda tende a crescer. Salomão se tornou valioso porque desenvolveu sabedoria. Investir em si mesmo é uma das decisões mais poderosas. Outro princípio importante é não confundir esforço com resultado. Você pode estar se esforçando muito, na direção errada, e isso mantém você no mesmo lugar. Salomão ensinava a estratégia. Antes de agir, entender. Antes de correr, planejar. Direção certa vale mais que velocidade. Outro ponto fundamental é aprender a lidar com o tempo. Prosperidade não acontece de um dia para o outro. Exige paciência, exige continuidade. Salomão construiu seu reino ao longo de anos. Quem desiste cedo nunca vê resultado. Outro fator essencial é a disciplina emocional. Dinheiro e emoção são uma combinação perigosa. Decisões impulsivas podem destruir meses de esforço. Salomão ensinava domínio próprio. Quem controla emoções, protege crescimento. Outro ponto importante é a clareza de metas. Sem metas, não existe direção. Você trabalha, mas não sabe para onde está indo. Salomão tinha objetivos claros. Ele sabia o que queria construir. Clareza orienta decisões. Outro princípio essencial é a ação. Conhecimento sem ação não transforma. Planejamento sem execução não gera resultado. Salomão não apenas sabia, ele fazia. Muita gente aprende, mas não aplica, e por isso permanece no mesmo lugar. Outro fator decisivo é a coragem de sair da zona de conforto. Crescimento exige desconforto. Aprender algo novo, tentar algo diferente, mudar hábitos. Salomão não se acomodava, ele expandia. Outro ponto importante é alinhar fé e ação. Orar por prosperidade é importante,
mas agir com sabedoria é essencial. Salomão buscava Deus e também organizava o reino. Fé abre portas. Ação constrói caminhos. Outro princípio essencial é a visão de longo prazo. Se você pensa apenas no hoje, continuará preso ao presente. Prosperidade exige pensar no futuro. Salomão pensava em gerações. Isso muda decisões. Outro ponto fundamental é a perseverança. Nem todo esforço traz resultado imediato, mas esforço com direção traz resultado ao longo do tempo. Salomão não desistia. Ele construía. No fundo, o segredo que transforma trabalho duro em riqueza é simples. Não é trabalhar mais. É trabalhar melhor. É pensar melhor. É decidir melhor. É agir com sabedoria. Agora eu quero que você reflita. Você está trabalhando apenas para manter sua vida ou para construir algo maior? Seu esforço tem direção ou apenas repetição? Escreva nos comentários. Meu trabalho agora gera crescimento e não apenas esforço. Isso não é apenas uma frase. É uma mudança de mentalidade. Se esse conteúdo trouxe clareza, se inscreva no canal. Aqui continuamos revelando os princípios do Código de Salomão, que transformam o esforço em prosperidade com propósito. Porque trabalhar duro pode cansar, mas trabalhar com sabedoria constrói riqueza.